Meus irmãos, muitos de nós estamos vivendo assim, na escuridão da fé, enfrentando problemas, coisas que não sabemos como resolver, mas se você tiver fé o suficiente, confiança o suficiente, você verá que você nunca esteve sozinho. Na escuridão das nossas noites escuras, o Senhor está do nosso lado, Ele vela por nós, Ele nos guarda. Vale a pena confiar no Senhor. Repita isso. Vale a pena confiar no Senhor. Então abra a sua Bíblia em Números capítulo 20. Nós vamos falar um pouquinho sobre a confiança em Deus, a confiança na palavra de Deus, a confiança nas promessas de Deus. E quando as pessoas vão abrindo a Bíblia, Números capítulo 20, você em casa, abra a sua também, repita alto: com confiança tudo, sem confiança nada. Sem confiança nada. Sem fé não há milagre. Sem fé não há milagre. Quando vocês lerem a Sagrada Escritura, veja o que aconteceu com Jesus quando ele voltou para a sua terra, Nazaré. Ele não fez ali muitos milagres e ele ficou preocupado com a descrença daquele povo. O povo não tinha fé e sem fé o milagre não acontece. E nós temos hoje aí no livrinho da Quaresma de São Miguel, sexta-feira da quinta semana, o texto é esse, Êxodo capítulo 20, versículo do 2 ao 13. Quem tem a Bíblia, acompanha aí a proclamação da leitura. Como não houve água para a assembleia, o povo se ajuntou contra Moisés e Arão, procurou disputar com Moisés e gritou: oxalá tivéssemos perecido com nossos irmãos diante do Senhor, porque conduziste a Assembleia do Senhor a este deserto, para nos deixar morrer aqui de fome. Porque nos fizeste sair do Egito, e nos trouxestes a este péssimo lugar, em que não se pode semear, e onde não há figueira, nem vinha, nem romanceira, e tampouco água para beber. Moisés e Arão deixaram a Assembleia, e dirigiram-se à entrada da tenda da reunião, onde se prostraram com a face por terra. Apareceram-lhes a glória do Senhor, e o Senhor disse a Moisés: toma a tua vara, e convoca a assembleia, e teu irmão Arão. Ordenareis ao rochedo, diante de todos, que dê as suas águas. Farás brotar a água do rochedo e darás de beber ao povo e aos animais. Tomou Moisés a vara que estava diante do Senhor, e como ele lhe tinha ordenado. Em seguida, tendo Moisés e Arão convocado a assembleia diante do rochedo, disse-lhes Moisés: ouvi, rebeldes, acaso faremos nós brotar água deste rochedo? Moisés levantou a mão e feriu o rochedo com a sua vara 2 vezes. As águas jorraram em abundância, de sorte que beberam o povo e todos os animais. Em seguida, disse o Senhor a Moisés e a Arão: porque faltastes a confiança em mim, repita, porque faltastes a confiança em mim. Porque faltastes a confiança em mim. Porque faltastes a confiança em mim, para fazer brilhar a minha santidade aos olhos dos israelitas, não introduzireis esta assembleia na terra que lhe destino. Então, estas são as águas de Meriba, onde os israelitas se queixaram do Senhor, e onde este fez resplandecer a sua santidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, o que está acontecendo aqui? Atenção. Primeiro,
uma reclamação do povo. Qual este povo da leitura? O povo que estava escravo do Egito, que clamava um libertador. Deus envia Moisés. Moisés, que estava fugindo do Egito, ele volta para o Egito e ele liberta aquele povo. Até aí, só alegria. Mas no deserto começaram as provações. Repita alto comigo: fé na alegria. Fé na alegria. É obrigação. É obrigação. Fé na provação. Fé na provação. É fortificação. É fortificação. Meus irmãos, ter fé quando tudo vai bem, qualquer um tem. A nossa fé, ela não é provada na alegria, ela é provada na tribulação. E na alegria, nós podemos pensar que muitas pessoas esquecem a Deus na alegria e outras esquecem a Deus na dor. Tem gente que tem tudo, tem saúde, tem dinheiro, tem carro, tem viagem, então não lembra de Deus. Perderam a fé, porque o meu cartão compra tudo. Outras pessoas vão perder a fé na provação. Bateu um problema, veio uma doença, um desemprego, alguma coisa que você não esperava. Eu não rezo mais. Eu não vou mais à igreja. Então aqui nós temos duas situações complicadas para a fé: a alegria e a tristeza. Mas aquele que tem fé viverá com o Senhor as duas, na alegria com gratidão e na provação com certeza. A tempestade vai passar. Repita: tempestade vai passar. Aquele que acredita em Deus, ele deve louvar até nas provações. O que nós vimos no texto lido é que o povo começou a reclamar, começou a blasfemar contra Deus e contra Moisés. Moisés, era melhor a gente ter ficado no Egito. Lá tinha cebola, lá tinha batata, lá tinha água suja, mas pelo menos tinha água. Olha o lugar miserável que você nos trouxe. Não tem fruta, não tem pão, não tem água, não tem nada. Aí Moisés e Arão intercederam junto de Deus. Gente, olha aqui a diferença. Repita, responda para mim. Quem escutou o texto? O povo não tinha fruta, Moisés tinha? Não. O povo não tinha pão, Moisés tinha? O povo não tinha água, Moisés tinha? O que é que o povo fez? O que é que o povo fez? Reclamou. O que é que Moisés fez? Orou. Agora você sabe a resposta. O que é que o povo fez? Reclamou. O que é que Moisés fez? Orou. Você entendeu? Tem gente que no problema reclama, tem gente que no problema reza. Você tem reclamado ou você tem orado? Você tem blasfemado ou você tem confiado? Aí quando Moisés ora, ele era o intercessor. Aprenda uma coisa, meus irmãos, e eu falo para a vitória da sua família. Quem aqui quer a vitória da sua família? Então diga para quem está do seu lado: para de reclamar e começa a rezar. Para de reclamar e começa a rezar. Padre, você tem que ver o meu marido, você tem que ver o meu menino, você tem que ver a minha mulher, você tem que ver meu... Enquanto você estiver reclamando, a graça não vai acontecer. E aqui eu vou dar um toque a muitas pessoas que vieram aqui ao Instituto e que você tem um sonho. Eu não preciso adivinhar sonho, eu sei que muitos têm esse sonho. É que você vem aqui com a sua família. É que aquelas pessoas que você convidou, vamos hoje lá no Hesed, Deus que me livre, aquele povo reza demais. Qual que é o padre que está lá hoje? Padre Christian, Deus que me livre, fala demais.
Hã? Aí você fica todo doído. Mas como que eu queria que a minha família viesse? Aí tem gente que chega em casa, e chega em casa assim, ó. Você não foi não, né? Perdeu. Eu estou abençoado, você não. Deus está me acompanhando, você não. Eu sou do RCD, você não. Aí a pessoa pode não dizer, mas ela vai pensar assim: para ficar chato como você, meu filho, lá eu estou correndo. Se é para ficar como você, é um favor não me convidar. Como que nós chegamos em casa depois de uma noite dessa? Nós não chegamos reclamando, nós chegamos abençoando. Nós não chegamos com cara fechada, nós chegamos com um sorriso nos lábios. Nós não mostramos o que eles perderam, mas o que nós recebemos. E no silêncio do teu coração, vai abençoando a tua família, porque a tua oração Deus ouviu. É apenas uma questão de tempo. Não vai demorar nessas minhas vindas à Fortaleza. E aqui para nós, eu estou vindo à Fortaleza demais, não sei o que está acontecendo. Nessas vindas à Fortaleza está o Padre residia. E vindo à Fortaleza, você vai ter o prazer de um dia, no final de uma pregação, falar comigo assim: Padre, eu já participei aqui com o senhor muitas vezes sozinho, e o senhor profetizou na minha família está comigo aqui hoje, Padre. Vai acontecer isso, amém? Mas para que isso aconteça, larga a reclamação e começa a profetizar, começa a confiar, começa a acreditar. O impossível Deus pode realizar. Aquilo que eu consigo fazer, eu faço. Aquilo que eu não consigo fazer, Deus faz. Deus faz o impossível quando eu faço o possível. Repita isso. Deus faz o impossível quando eu faço o possível. Se coloque no lugar de Moisés. Aquele povo reclamando: estou com sede, estou com fome. Moisés falou: meu pai do céu, como que eu vou dar água para esse povão todo no deserto? Moisés não podia. O que ele faz? Ele apresenta para quem pode. E Deus disse a ele: olhe, diga para este monte que ele lhes dê água. E a palavra do Senhor tem que ser cumprida. Repita isso. A palavra do Senhor tem que ser cumprida. Atenção, meus irmãos, repita comigo. A palavra do Senhor tem que ser cumprida. A palavra do Senhor tem que ser cumprida. Do jeito de Deus. Do jeito de Deus. E não do meu jeito. E não do meu jeito. Esse foi o erro de Moisés. Eu já vou para o final do texto, eu volto. Vocês viram o puxão de orelha que Deus deu em Moisés e Arão, sim ou não? Deus falou com os dois assim: porque vocês não confiaram, vocês não vão entrar na terra prometida. Vocês vão ver a terra prometida, mas não vão entrar, porque faltou confiança. É um texto enigmático para os exegetas, são os estudiosos bíblicos, difícil de saber o que Moisés fez que contrariou tanto a Deus. Eu fui encontrar essa resposta, claro, na Bíblia, mas eu ganhei uma vez lá em Belo Horizonte, de um rabino, aquele que é especialista na Torá, uma Torá judaica. E ela é escrita em aramaico e do outro lado em português. E na hora foi o Espírito Santo mesmo. Falou: olha, vá na Torá e veja lá a explicação deste texto para o judeu, porque ele segue Moisés. E a Torá, os nossos livros, a gente passa a página da direita para a esquerda, não é? Aqui ó, direita, esquerda. Por o judeu não, o livro é o contrário. Você passa a página, é da esquerda, para você ler livro judeu é assim ó, a página passa para cá ó, não é? E lá eu li, e Deus vai nos revelar hoje
qual o erro que Moisés cometeu e o erro que nós cometemos, mesmo o milagre acontecendo. Olha o que Deus disse. Atenção, meus irmãos. Deus disse assim: ordenareis ao rochedo, diante de todos, que dê as suas águas. Farás brotar a água do rochedo e darás de beber ao povo e animais. Amém? Aqui nós temos uma prefiguração de Jesus Cristo. Ele é a rocha. Por isso Jesus fala: não construa a sua casa sobre a areia, mas sobre a... Quem é a rocha? Então essa rocha simboliza Jesus. O cajado de Moisés, que é de madeira, simboliza a cruz. Ou, numa outra exegese, a lança do centurião. Longíneos, que o pessoal fala muito São Longuinho. Ah, padre, eu perco uma coisa e eu falo São Longuinho, São Longuinho. Se eu encontrar, tô 3 pulinhos. Sim ou não, não é assim? Mas não é São Longuinho, é Longíneos do latim. Tem o Longuinho em português. E quando o centurião, ele abre o coração de Cristo, jorra sangue e água. O sangue, a Eucaristia. A água é o batismo. Jesus misericordioso é o segundo domingo da Páscoa. Amém? Mas aqui nós estamos na prefiguração. É Moisés com Arão e a rocha. Agora atenção. É a rocha. Não é a rocha não, viu? Não confunda. É a rocha. Daqui a pouco eu falo, o padre está falando para dançar a rocha. Não, não é essa rocha não. Moisés e Arão chamou ao povo. Ao pepino aí. Ao pepino aí. Primeiro ele disse assim: ouvi, rebeldes. Acaso faremos nós, ele e Arão, brotar água desse rochedo? Moisés levantou a mão sem paciência, pegou o cajado, bateu 2 vezes na pedra, e a pedra cuspiu água. O povo, oh glória, bebeu, bebeu, bebeu. Deus deu uma bisoiada em Moisés e Arão, e disse assim: ó, o milagre aconteceu, mas porque faltou confiança, você não vai entrar na terra prometida. Você vai ver, mas não colocará lá os seus pés. Meus irmãos, olha para o padre aqui agora, presta atenção. O que Moisés fez que desagradou a Deus? O que Arão fez que desagradou a Deus? Porque Deus disse: diga a pedra e ela vai cuspir água. Eles foram, a pedra cuspiu água, a rocha, e todos beberam. Oi padre, mas eu não estou vendo o que Moisés fez. O que Moisés fez que desagradou a Deus? Há 3 correntes de interpretação: correntes católicas e correntes judaicas. As 3 conversam entre elas, mas eu vou passar para você as 3, porque tem a ver com a vida de cada um de nós. Primeiro, uma pessoa de Deus, ela tratará com gentileza as pessoas que são de Deus. Na hora da prova, você não pode perder a paciência. Paciência é a arte de esperar. Levante a mão, quem aqui precisa de paciência? Dá-me paciência, Senhor! Moisés perdeu a paciência. Ao invés dele falar assim: queridos filhos, povo de Deus. Não, ele já perdeu a paciência. Atenção, cambada de rebeldes! Deus já ficou assim: oh, não é assim. O povo é difícil, mas tem paciência. O povo demora a crer, mas tem paciência. Essa paciência que você tem que ter com seu marido, com seus filhos, com a sua família. Não é chegar em casa: oh, cambada de rebelde! Não vai agradar a Deus e não vai converter. Segundo um estudo rabínico, e aqui eu coloquei até o estudioso, claro que vocês não precisam saber isso de cor, mas só para entender, aqui quem vai explicar isso é o Rabi
Maimônides. Este rabi, que é um estudioso da lei antiga, ele vai dizer: Deus não gostou da maneira como Moisés e Arão tratou o povo. Então Deus falou: olha, você não tem caridade com o povo, você não vai entrar na terra prometida. Mas há uma outra interpretação, e aqui é um outro estudioso, é o Rashi. Ele é comentarista clássico da Torá. Ele vai dizer que o pecado de Moisés, que o erro de Moisés foi golpear a pedra. Foi ele pegar o báculo lá, o seu cajado com raio, e falar: ó, vocês querem água? Toma, vocês querem água? Toma. Perdeu a paciência. Oi, padre, mas por que não podia bater com o cajado? Segundo Rashi, ele que interpreta a Torá, ele vai dizer que a ordem de Deus era: reúna as pessoas e na presença deles, diga à rocha e ela lhe dará água. É como se Deus falasse: é para você falar com a rocha, e você bateu na rocha. Você agiu do seu jeito e você não confiou na minha palavra. É uma segunda interpretação. E nós temos uma terceira interpretação, é o Rabi Nachmanides, é um estudioso da Torá. Ele vai dizer que o problema de Moisés foi atribuir um milagre a ele, porque Moisés disse assim: extrairemos nós água desta rocha. É como se ele tivesse usurpado a graça de Deus. Meus irmãos, três coisas que atraem maldição para a nossa vida e para a nossa família. Repita comigo. Primeiro, perder a paciência. Segundo, agir com violência. Terceiro, usurpar a glória de Deus. Não há consenso nem na exegese católica, nem na interpretação da Torá pelos rabinos, qual foi a atitude que contrariou a Deus, e Deus disse: porque duvidaste, você não vai entrar na terra prometida. É uma das três, ou quem sabe, as três. E quando nós fazemos coisa parecida ou igual, nós estamos arrancando de nós a possibilidade da graça, porque nós desconfiamos da palavra de Deus. Aqui, meus irmãos, é mais ou menos assim. Você tem um marido grosso, um marido estúpido. Um dia uma mulher me falou: padre, aconteceu alguma coisa. Eu falei: o que aconteceu, minha filha? Eu casei com um cavaleiro e acordei com um cavalo. Ele era gentil no namoro, agora depois de casado é só coice. Falei: transformou, né? É, padre, meu marido não muda não, ali o negócio está difícil. Aí você olha para os seus filhos, eles querem tudo, mas eles não querem rezar. Aí você pensa: será que eu os perdi? Será que eles terão fé um dia? Você olha para a sua saúde e vê que você não melhora, troca de médico, troca de remédio, e você só está piorando, e você fala: olha, eu acho que eu vou acabar morrendo, essa doença minha. Sabe tudo isso que eu estou contando aqui? O marido que não converte, o filho que não quer, a doença que não melhora. Isso é a rocha. Isso é a rocha. E Deus está falando para você, como falou para Moisés: profetiza sobre a rocha, porque ali tem água. Para aquele que não crê, ele olha e vê pedra. Para aquele que crê, ele olha e vê água. Olha o que é a fé. Todo mundo está vendo pedra, mas você tem que ver. Quando alguém falar para você: seu marido não muda. Não muda humanamente falando, mas para Deus já está mudando. Ele não vai mudar, ele já está mudando. O seu filho, não é que ele não crê, ele já está crendo. A sua doença já está
melhorando se você profetizar sobre a tua rocha. A rocha de Moisés era essa, eu não sei qual é a tua. Agora, 3 coisas você não pode de maneira nenhuma: perder a paciência, agir com violência e usurpar aquilo que é de Deus. O restante vai concorrer para o seu bem, porque Deus não desampara quem nele confia. Repita: Deus não desampara quem nele confia. Quem aqui confia em Deus? Então pode aplaudir que você não será desamparado. Fala para quem está do seu lado: você não será desamparado. Meus irmãos, há uma cultura indígena em que quando o adolescente ele vai virar homem, e todo índio quer virar homem, porque ele quer ser guerreiro. Criança não pode ser guerreiro, adolescente não pode ser guerreiro, é só homem. Aí depois que aquele índiozinho vira homem, aí o pajé, que é aquele que toma conta da aldeia, ele vai chamar aquele índiozinho, ele vai pegar uma mistura de tucum, vai passar no rosto do índiozinho e vai entregar para ele arco e flecha e uma lança. Aí vem a sua família e coloca nele um cocar. Todo mundo fica, e ele fica em pé. A partir daquele momento, ele não é mais criança, ele já é homem. E a minha pergunta é: qual o ritual da passagem de criança para homem? O ritual é o seguinte: o pai, chamado pelo pajé, vai ser indicado a levar o seu filho adolescente para o meio da mata. Existe no meio da mata uma pedra chamada a pedra da passagem. Ele vai passar de criança para homem. O pai coloca o filho em cima da pedra. Atenção, isso é mais ou menos 5 horas da tarde. O sol está começando a se pôr. O pai vai enrolar a faixa nos olhos do filho e o pai volta para a tribo. E o filho não pode sair da pedra e tirar a faixa, aconteça o que acontecer. Padre, qual o momento que ele pode tirar a faixa? O pai disse: quando você sentir, meu filho, o calor do sol no teu corpo, tire a faixa, tu serás homem. Aí de manhã, toda a tribo já está esperando. A hora que o sol nasceu, os índios começam a dançar. E eles estão olhando a boca da mata, até que aparece aquele jovem. Ele passou a noite inteira dentro da floresta. Ele não tirou a venda, ele agora é homem. Aí acontece o ritual que eu disse. Só que aqui tem um detalhe. Havia um índiozinho muito magrinho. E aqui para nós, ele que não saiba, muito medroso. É só ele que tinha medo, a gente não tem medo, né? E o pai falou: meu filho, não tem outra maneira. Enquanto você não passar a madrugada na pedra, você pode ter a idade que tiver, você será uma criança. Você pode ter 20, 30, 40 anos, você vai ser um meninão na tribo, ninguém vai te respeitar. Você não pegará no arco e flecha e nem na lança. Então, pai, mesmo com medo, eu quero ser homem, eu quero honrar a minha família. Então nós vamos marcar o teu ritual. O pajé marca o dia, o pai leva aquela criança para a mata, o menininho magrinho, tremia como ele só. E o pai falou: é a sua aprovação, meu filho, é o seu desafio. Você terá que passar esta noite aqui. Aconteça o que acontecer, não tire a faixa e não saia da pedra. Quando você sentir o calor do sol, você será homem. E volta. Nós vamos estar lá na tribo esperando você. E ele chorava de medo. E o pai falou: não tem outro caminho, filho. É assim. Colocou o filho em cima da pedra. O menininho abraçou o joelho, tremia. Pode tampar meu olho, pai. O pai falou: você aguenta, meu filho. Quando você tirar a faixa, a sua vida mudou. Você será um homem, você será um guerreiro. Tá bom, pai. E o pai enrolou a faixa e se foi. E o menino ficou lá na pedra. Ele viu que esfriou bastante. O sol tinha ido embora. Durante a madrugada toda,
ele escutou o barulho nas folhas secas, o barulho da garra do tigre, o lobo você viu que tem sonoplastia também. Padre é completo. Perto dele pousou uma coruja. E a madrugada toda ele sentiu coisas passando perto da pedra. Na cabeça dele deveria ser pequenos ratos ou serpentes. Mas ele ficou. Ele chorava e tremia. Mas ele ficou. E demorou essa noite, viu? A noite mais longa da vida dele. Mas depois de um tempo, ele começou a sentir um calorzinho. Ele só para conferir, fez assim na faixa, ó. Estava tudo claro, tinha amanhecido. Aquela alegria tomou conta do jovem. E antes mesmo de tirar a faixa, ele ficou em cima da pedra. Sou homem, sou guerreiro. Quando ele tirou a faixa, foi a sua surpresa. Ao lado da pedra, o seu pai estava em pé com arco e flecha. O pai passou a madrugada inteira cuidando do filho. Este era o ritual de passagem. Nenhum adolescente passava a noite sozinho. O pai queria apenas saber se mesmo sem vê-lo, se o filho confiaria no pai. Meus irmãos, muitos de nós estamos vivendo assim, na escuridão da fé, enfrentando problemas, coisas que não sabemos como resolver, mas se você tiver fé o suficiente, confiança o suficiente, você verá que você nunca esteve sozinho. Na escuridão das nossas noites escuras, o Senhor está do nosso lado, Ele vela por nós, Ele nos guarda. Vale a pena confiar no Senhor. Repita isso. Vale a pena confiar no Senhor. E mais cedo ou mais tarde, você vai sentir um calorzinho. Não do sol, mas do Espírito Santo. Você passou pela provação. O sol voltou a brilhar na tua vida. E quando você tirar a faixa, você verá que ao teu lado o Senhor esteve te guardando. A nossa confiança não é naquilo que vemos, mas naquilo que sabemos. Repita comigo. A minha confiança não é naquilo que eu vejo, não é naquilo que eu vejo, mas é naquilo que eu sei. Mas é naquilo que eu sei. Ô padre, você vê Jesus te acompanhando 24 horas por dia? Nunca vi. Mas a minha fé não é no ver, é no saber. Eu sei que Ele me acompanha porque Ele não mente. Ele disse, estou contigo todos os dias. Eu vejo a cada missa que presido. Eu vejo a cada vez que eu leio a Bíblia. Eu sinto a sua presença quando me prostro em oração. E para eu que sou padre, na minha pessoa de padre, ainda, me desculpe gente, mas aí é alguma coisa que só o padre tem. Quem tiver inveja vai para o seminário. Na hora da consagração, ali o padre se realiza. Ali o padre se realiza. Que é quando o padre pega o cálice com vinho, que será consagrado no sangue do Senhor. E ele diz, tomai todos e bebei. Aí o padre olha dentro do cálice e vai rezando. Este é o cálice do meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança. Aí no coração do padre está, eu quero ver Jesus. Aí o padre olha dentro do cálice no vinho. E quem ele vê dentro do vinho? Ele próprio. É o Senhor falando, eu estou contigo e você está comigo. Eu confio em ti, confia em mim e no final nós estaremos juntos no céu. É isso que nós precisamos, meus irmãos. Eu me vejo na Eucaristia, se veja na Eucaristia, se veja na adoração, se veja na leitura da Bíblia. Não vá neste mundo que quer provar para você que Deus te largou, que Deus te abandonou, que Deus não te ouve.
Isso é o que o demônio, se você soubesse o quanto que a desconfiança agrada ao inferno, você jamais desconfiaria de Deus. Ele fica soprando na sua cabeça: ah, Deus não te ouve, para você é mais difícil, você está doente, você é pobre, você é um miserável, você é feio, você não tem sorte no amor, você não aprende, você não tira carteira, você não passa na prova, sua família é uma derrotada, seus filhos não te amam, sua mulher tem... Aí você fica só com coisa negativa e você vai perdendo a fé. Aí você perde a paciência, age com violência e usurpa o que é de Deus. Aí Deus fala para você, como falou para Moisés: rodou. Você não vai entrar na terra prometida. Você vai ver, mas você não vai entrar. Por quê, Senhor? Porque você não confiou na minha palavra. Vale a pena confiar na palavra do Senhor. Lembra de Nossa Senhora. Nas suas noites escuras, lembre de Nossa Senhora. Quando ela recebeu a visita do arcanjo Gabriel: Ave, cheia de graça, tu serás mãe. Como? Pelo Espírito. Eis aqui a serva. Faça-se confiança. Quando Pedro estava lá lavando as redes na barca, chegou um homem que o cativou pelo olhar. Um homem alto, forte, de barba, olhos claros, de sandália. Pedro olhou e falou: você é um homem diferente. É um homem diferente. Pedro disse, Jesus disse: tem peixe aí? Ah, nós não pescamos nada. Joga a rede para águas mais profundas. Em atenção à tua palavra jogarei. Ele faz uma pesca milagrosa e ele chega perto de Jesus animado. Jesus fala: não quero saber de peixe. Larga esse peixe aí. Siga-me. Larga tudo. Eu farei de você um pescador de homens. Ele largou tudo e seguiu Jesus. Confiança. Houve uma festa de casamento, todo mundo dançando, todo mundo feliz. Jesus lá na sala, Maria estava na cozinha. Maria era amiga da família. Onde Maria está, Jesus está. E onde Jesus está, os dele vão. Maria olha a Natália e falou: onde tem mais vinho? Não, Maria, o vinho acabou. Acabou não foi o vinho, acabou a alegria, acabou a festa. Festa sem vinho, uma desgraça. Maria, calma, há esperança. Filho, eles não têm mais vinho. Aí Jesus, tipo aquele filho, sabe aquele filho mais rebelde? O que queres de mim, mãe? Minha hora não chegou. Maria, fica falando aí. Chama os servos aí. Ó, tá vendo aquele ali? Qual? O barrigudo? Não, o de trás. Ah, que bonitão, é meu filho. Parece a mãe, não parece? Parece. Tá bom. Vai lá perto dele, ele vai falar o que vocês vão fazer. E Maria dá no pé. Aí Jesus está lá na sala, chega tanto de gente. Pois não? O que aconteceu? Tinha uma senhora ali, falou que é sua mãe. Ela falou que é para a gente vir aqui fazer tudo que o senhor falar. Jesus não falou uma pessoa. Minha mãe não é mole não, hein? Pede à mãe que o filho atende. Enchei as talhas d'água. Eles confiaram. Nenhum deles perguntou: ô Senhor, mas eles não querem água? Eles querem vinho. Não, eles obedeceram. Enche a talha de água. E o mais bonito do milagre: tirai e levai ao mestre Sala. Ninguém perguntou: Senhor, faz o milagre primeiro que eu levo o vinho. Ele tirou água, mas chegou para o mestre Sala, vinho. Confiança. Ele confiou na palavra do Senhor. Jesus um dia passando, havia um cego chamado Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. As pessoas, cala a boca.
você está atrapalhando. Aí ele gritava ainda mais. O escândalo foi tanto que Jesus parou e disse: chamai-o. Olha como que mudou tudo. Levanta, coragem, ele te chama. Que queres que eu te faça? Eu quero ver, Senhor, vai, a tua fé te curou, te salvou. Ele voltou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Certa vez havia um baixote chamado Zaqueu. Ele confiava que algo iria mudar na vida dele. Ele sobe num sicômoro e ele queria ver Jesus. E Jesus passando, Jesus olha e diz: Zaqueu, desce depressa, pois eu quero estar na tua casa. Acho que Zaqueu não desceu, ele caiu mesmo, despencou lá de cima, né? E Jesus vai para a casa dele. E por que Zaqueu recebeu Jesus? Porque ele confiou. Eu poderia falar para vocês de Maria Madalena, eu poderia falar de Marta, Maria e Lázaro, eu poderia falar da hemorroíça, da filha de Jairo e de tantas pessoas que confiaram no Senhor e não foram desamparadas. Aquele que confia no Senhor goes by. Softly it caresses the petals of the bloom, whispering secrets to the night in the fragrant gloom. Through the village silent streets where the lanterns glow, the wind brings a gentle breeze as it softly flows. It knows the roads they'll travel, the paths left behind. With every gust it unravels the threads of time. In the laughter of the children, the songs of the old, tells a story, timeless and bold. Oh, the winds return to home, where the spirit roams. Through the ancient trees and the valleys known, it sings a lullaby beneath the starlit sky, bringing dreams to life as the night goes by. Não será por ele desamparado. E é isso que nós queríamos partilhar com você. Tenha confiança, tenha fé. O Senhor vai mudar a tua história. O Senhor vai mudar a tua vida. Você não está sozinho. O Senhor está contigo. E com Ele você é mais do que vencedor. Diga comigo: com Jesus, eu sou mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedor. Com Jesus, a minha família é mais que vencedora. A minha família é mais que vencedora. Com Jesus, tudo eu posso. Tudo eu posso. Naquele que me fortalece. Naquele que me fortalece. Amém. Amém. Toma posse disso aplaudindo o Senhor. Bem bonito.